Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma quarta-feira em honra a São José. Hoje a gente vai falar sobre o pão do céu. Vamos lá? Vamos ter a oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, estamos aí na véspera do dia de Corpus Christi, que é o dia, do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a Santa Eucaristia. É um dia de preceito, hein, pessoal? Então, é dia de missa. Muita atenção aí para estar presente e, de fato, celebrar a missa nesse dia tão importante. Pessoal, hoje eu não vou ler a palavra do dia, hoje eu vou ler alguns trechos aqui do livro Confissões de Santo Agostinho, para a gente fazer uma espécie de bate-papo aqui, né, de trocar ideias. Nesse trecho do livro aqui, Santo Agostinho traz o seguinte, é o livro 7, né? O neoplatonismo e a fé cristã. O que acontece? Naquela época era muito mais presente que hoje, né? As filosofias, as diversas filosofias que existiam, e com a vinda de Cristo, muitos que se diziam sábios tentaram, né, juntar as ideias, os ensinamentos, né, de Jesus com as filosofias. E aqui Santo Agostinho está fazendo uma espécie de denúncia, né? Uma espécie de... Pessoal, é incompatível. Não existe você pegar algumas sombras da verdade e ficar tentando juntar com a verdade, sendo que a fonte é a verdade, né? Então, na verdade, Santo Agostinho está trazendo aqui que todas as filosofias, coisas boas que às vezes surgiram de ideias humanas e tal, tiveram de fato uma inspiração no próprio Cristo. Nada humano vem sem inspiração de Deus, não é? E aí, Santo Agostinho está aqui comparando. O que você está trazendo aí é incompatível, porque aqui de fato tem a fonte, a verdadeira, né? E aí como é que ele começa assim, né? Querendo vós mostrar-me, primeiramente, como resistir aos soberbos e dar graças aos humildes, e quão grande seja a misericórdia com que ensinaste aos homens o caminho da humanidade. Por se ter feito carne, o vosso verbo ter habitado entre os homens. Me deparastes por intermédio de um certo homem, entumecido por monstruoso orgulho, alguns livros platônicos traduzidos do grego em latim. E aqui ele encontrou, né, ou foi entregue, alguém levou para ele alguns livros de filosofia platônicos. Neles li, não com essas mesmas palavras, mas provado com muitos e numerosos argumentos, que ao princípio era o verbo existia, e aí ele vem aqui trazendo todo o comparativo, né? O que a filosofia estava querendo dizer e o que de fato é a verdade. Então ele denuncia muitas coisas que são incompatíveis. E ele colocava ao final de vários parágrafos, né? Isso não li naqueles livros. Ou seja, a verdade de Cristo, né? E é muito interessante aqui que ele traz muitas verdades. E aí no final, ele vai colocando o seguinte: porém, aqueles que se levantaram no coturno de uma doutrina mais sublime, não o ouvem dizer: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ainda que conheçam a Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças, mas desvanecem-se em seus pensamentos e o seu coração insensato se obscurece. Dizendo-se sábios, tornam-se estultos, ou seja, estúpidos, né? É isso, pessoal. Quantas filosofias hoje, doutrinas, né? Enfim, ideologias, quantas coisas hoje as pessoas tentam dizer que é verdade, que é o caminho, que é melhor, etc, né? Direita, esquerda, quantas coisas a gente tem visto aí e de fato está acontecendo exatamente isso aqui, ó. Ainda que conheçam a Deus, não o glorificam como Deus. As pessoas, Deus existe, mas não o glorificam. Não vão visitá-lo, não comungam Deus, não oram com Deus e por aí vai.
e desvanece-se em seus pensamentos, e seu coração insensato se obscurece. Ou seja, cada vez mais entra no poço, né? E vai se afundando e vai ficando mais distante dessa luz. Por que que isso acontece? E aí, eu vou trazer aqui logo no início do texto, que ele traz o seguinte: a alma do homem, ainda que dê testemunho da luz, não é, porém, a luz. Mas o Verbo, Deus, é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem a este mundo. É isso, pessoal. Tem muitos aí achando que tem luz própria. Tem muitos aí achando que eu sou, né, isso e aquilo. E nada, não é nada. A comparação que a gente pode fazer aqui, uma metáfora, né, é com a lua e o sol. Muito fácil de entender hoje, né? Porque hoje a gente tem a ciência que explica tudo isso. A lua não tem brilho próprio. O sol tem, né? E por que que a gente consegue ver a lua? Porque a lua reflete a luz do sol. E assim nós vemos tudo. Vemos homens, vemos as coisas do mundo, mas nada disso tem luz própria. Tudo isso traz um reflexo da luz do Criador, da luz do divino, não é? E aqui ele está falando exatamente isso. Muitos estão se achando que é luz. Hoje, pessoal, podemos dar testemunho da luz, podemos dar testemunho da verdade, mas não somos a luz, não somos a verdade. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. E aí eu vou continuar, porque ele traz aqui uma coisa muito interessante. E aí nessa oração, nessa contemplação com Deus, né? Ele diz o seguinte: tremi com amor e horror, né? Nessa conversa com Deus, né? Enfim, pareceu-me estar longe de vós, numa região desconhecida, como se ouvisse a voz lá do alto. E aqui Deus fala, né, com Santo Agostinho: sou o pão dos fortes. Cresce e comer-me-ás. Não me transformarás em ti como alimento da tua carne, mas mudar-te-ás em mim. Ou seja, sou o pão dos fortes. Pessoal, para mim isso é muito assim, parece claro, mas não é fácil também. O que Deus nos fala hoje, né? Devemos nos tornar fortes, fortes aos olhos de Deus e não do mundo. Como é que a gente vai ser aos olhos do mundo? Aos olhos do mundo seremos fracos. Por quê? Porque o que Deus nos pede? Amar, perdoar, servir, dar a própria vida. Pessoal, isso aos olhos do mundo é fraqueza, mas aos olhos de Deus é fortaleza. Então, aqui, né, a palavra de Deus, a sabedoria nos pede para crescer. Precisamos crescer para encontrar Deus. E esse crescer é no caminho da fortaleza e não da fraqueza. Ou seja, sejamos fortes para Deus e fracos para o mundo, né? E aí, muito interessante que ele coloca aqui exatamente o efeito que acontece na Eucaristia. Por isso que eu trouxe essa palavra aqui, porque amanhã é dia, né, da Santa Eucaristia, do Santíssimo Sacramento. Não me transformarás em ti como alimento da tua carne. Quando a gente vai lá comungar, né, a gente não transforma Deus em nós. Recebemos o corpo de Cristo e agora Cristo se conforma em mim, né, e eu tenho a minha verdade. Não, é exatamente o contrário. Recebemos a Santa Eucaristia e nós nos transformamos em Cristo. Esse é o caminho. Mas isso só vai acontecer o quê? Se nos rebaixarmos para o mundo, sendo fracos na visão do mundo, seremos fortes para Deus, não é? E aí, para fechar, né, trazendo de novo a metáfora aqui da lua e do sol, não é possível, pessoal, a gente olhar diretamente para o sol, não é? Se a gente for pegar um dia ensolarado, sem nuvem, olhar para o sol, rapidamente a gente cega os olhos, a gente não consegue, né? A gente consegue olhar para a lua, né? Consegue ver a lua, consegue contemplar a lua, mas o sol não. Como é que a gente consegue olhar para o sol? É necessário botar um filme, né?
um óculos bem escuro, algo preparado ali que vai tirar um pouco daquela intensidade toda da luminosidade, eu vou conseguir olhar para o sol. Pessoal, não é possível a gente olhar para Deus. Não é possível. É por isso que na Santa Eucaristia tem o aspecto de pão. Parece pão, tem cheiro de pão, a gente come, tem gosto de pão. Esse é o filme. É um véu, é uma película, porque não é possível a gente olhar diretamente para Deus. A gente cairia por terra. De uma forma parcial ainda, não completa, isso aconteceu, por exemplo, na transfiguração de Jesus no Monte Tabor, né? Pedro, Tiago e João caíram por terra ali com a transfiguração de Jesus, mesmo que não sendo a plenitude toda da glória de Deus. Outro exemplo, Moisés na sarça ardente, né? Ao ver ali a sarça pegando fogo, caiu por terra, né? A voz de Deus, tudo aquilo, o contato. Pessoal, a Santa Eucaristia é assim, é o próprio Deus, mas com um filme, com um filtro que nos permite olhar. Senão não seria possível, né? Então devemos ter esse cuidado de saber que Deus está ali presente, apesar de a gente não conseguir olhar para o sol plenamente, a gente não consegue olhar para a Eucaristia com toda a plenitude que ela é, o corpo e sangue de Cristo, mas é o corpo e sangue de Cristo, verdadeiramente. Vamos fazer nossa oração. Vamos pedir a São José que nos ajude nesse momento de contemplação, nesse momento de adoração do Senhor no Santíssimo Sacramento. Ato diário de consagração a São José. Ó meu Pai, meu guardião, eu me ofereço toda a vós e em prova da minha devoção, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser sem reservas. E como assim sou vosso, ó bom Pai, guardai-me e defendei-me como bem e propriedade vossa. Amém. Ladainha de São José. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tem de piedade de nós. Deus, Filho Redentor do mundo, tem de piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrão dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José, por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Vivamos em paz, na graça de Deus, confiando e contemplando como São José e Maria fizeram na Sagrada Família. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.